No Curta Pernambuco de hoje, você assiste a duas produções do diretor Breno César. São elas Bokeh e Súbito. Já estamos no ar. Em um espaço escuro, 4 corpos em movimento interagem e emitem pontos de luz. Esta é a videodança Bokeh, que visa um diálogo entre os bailarinos e o ambiente por meio da energia produzida. A direção é de Breno César. Acompanhe a entrevista. A gente tentou levar para o corpo essa questão de transmissão de energias, de forças. Um impulso de um corpo que transmite energia para outro corpo. E assim foi uma metáfora visual que eu escolhi para falar um pouco disso, dessas comunicações de energia dos corpos. Fiquei imaginando como é que seria prolongar no vídeo, né, nas imagens em movimento, esse efeito fora de foco, como seria. E aí comecei a brincar com fotografia mesmo, com algumas luzes para ver os efeitos que dava. Fotografando, às vezes, você vê fotos de cidade, né? Foto de cidade que fica um pouco desfocada, você vê esses pontinhos luminosos. E comecei a trabalhar com o pessoal de dança, colocando as luzes nos corpos. Foi aí que surgiu a ideia desse filme. Dentro desse efeito bokeh, que a gente constrói desfocando a câmera, né? A lente. Teve também um trabalho de arte, com cores mais suaves, para que as luzes aparecessem mais. Teve também um trabalho de iluminação dentro das locações, também, que era uma luz bem suave, luz natural que veio da janela. O movimento me impressiona muito, movimento e música. Por isso que a dança é essa junção para mim, né, da questão rítmica e da questão do movimento, né? Rítmica da música e do movimento dos corpos. Sempre tive admiração, assim, de ver as pessoas se moverem, e depois, quando eu fui crescendo, fui conhecendo o teatro, dança, sempre tive essa admiração pela dança, né? Por uma certa leveza dos corpos. Para mim, assim, a dança é uma forma narrativa, uma forma de comunicação que não precisa de palavras. O que eu consigo visualizar e compreender sem ser explicado. Bem, a gente partiu de uma ideia que aparentemente seria simples, que seria dos piscas-piscas, né, de Natal, daqueles... E iríamos envolver o corpo com todo pisca-pisca e dançar, simplesmente com a ideia de movimento que era proposto, de reverberar no corpo do outro, enfim. Com relação à parte técnica realmente, propriamente dita, era um pouco complicado porque enrolar todas aquelas lâmpadas no corpo, risco de choque elétrico, enfim, tinha uma tensão, na verdade, eu poderia traduzir assim, tinha uma tensão no ar. Mas tudo correu da melhor forma possível. Com relação a Bokeh, nós já estávamos mais dentro de uma reflexão e essa linguagem do vídeo já estava mais próxima da dança da gente, do corpo da gente e o que a gente queria enquanto movimento. E em contrapartida, Breno, o videasta, também sabia o que queria de corpo da gente, para poder introduzir nessa ideia que ele chama de cardume, né? Quando essas lâmpadazinhas começam a se aproximar e formar um corpo. Então a ideia era que, a priori, um movimento de um reverberasse no movimento do outro. Então, o que alongar um braço ou estender um braço reverberava no movimento do outro. Enquanto volume também, esse volume que está, esse ar, né? Esse volume que está entre os corpos, e enquanto isso reverberava no outro, justamente
para dar a ideia do cardumezinho que ia se aproximando das lâmpadas, que ia se aproximando e formando esse corpo. Então a gente partiu dessa ideia. Fazendo uma comparação com o súbito, justamente esse amadurecimento entre as duas linguagens, a gente sabia onde era que Breno queria chegar, e aí, com relação às ideias dele de movimento, a gente conseguia propor algo para o vídeo. Então, teve essas duas diferenças, né? Vamos dizer que nós estávamos muito mais ativos dentro da concepção, né? Éramos mais participativos nesse sentido. Agora você fica com a videodança Bokeh, de Breno César.
O programa faz uma pausa, mas no próximo bloco tem o filme Súbito. Voltamos já. Súbito experimenta em imagens as propriedades das superfícies e dos fluidos. O filme tem como foco a pele humana e as articulações como geradoras de movimento. A direção é de Breno César. Confira a entrevista. Súbito surgiu de uma fotografia também. Esse filme também é ligado a uma fotografia, que eu fotografei um amigo dentro d'água. Enfim, numa situação em que ele estava no rio, ele estava dentro d'água. E quando eu olho para essa fotografia, ele fica congelado, assim, ele não consegue sair de dentro d'água. E me dá uma certa agonia de vê-lo. Eu fiquei imaginando assim, como seria, assim, como essa imagem, que é uma imagem de água, é comum, né, a gente fotografar as pessoas dentro d'água, mas ela me passa uma atmosfera de sufoco. E eu quis trabalhar com vídeo, com água, né, para que a água pudesse atingir outros estados de fluidez até chegar num certo congelamento, que é onde é a necessidade súbita de respirar. Em Súbito eu trabalhei com essa questão da água e tentei também metaforizar essa água, né? Deixar com que... Eu peguei assim, vários elementos da água, por exemplo, a transparência da água, a questão da película superficial da água, que também está em contato com a pele. Então, esse tipo de comunicação. E tentei fazer com que essa matéria, né, a água, ela ganhasse outras características. Por exemplo, aí eu usei outros materiais, que foi cola, plástico, vidro, para que tivesse essa transparência da água, mas que ganhasse outro tipo de qualidade física, né, que interagisse com esses corpos. O processo coreográfico de Súbito, nós nos detivemos muito mais na ideia de Breno César, que era o videasta, de trabalhar com a textura da água, do que propriamente dito com o corpo, com o movimento. Porque Breno, ele nos acompanhou numa pesquisa que se intitulou Pele e Ossos, que consistia em como dançar pensando em ossos e articulações, se movimentando, pensando dessa forma, como isso reverberava na pele. E aí surgiu essa ideia que ele já tinha de trabalhar com texturas da água em cima da pele. Então, o processo coreográfico foi mais em cima da ideia realmente do que do movimento em si. Com relação ao audiovisual, né, era uma ideia nova que a gente estava começando a colocar dentro do arcabouço de linguagens que a gente queria trabalhar na companhia. E aí, trabalhar com vídeo trouxe a perspectiva de poder trabalhar com essa muito próximo do corpo, com a visão como uma lupa, como se colocasse uma lupa em cada movimento, ou na pele, ou na articulação, enfim. E essa ideia de pele, né, de ossos e de articulações, e junto com a ideia do vídeo de textura, acabou colando, porque foi muito mais, a princípio, trabalhar teoricamente com as conversas, desenvolvendo as conversas e reflexões, do que com o corpo propriamente dito em sala de aula para poder ir para o vídeo. Houve a ideia, né, a sementezinha da ideia de trabalhar com a textura da água e o que é que essa ideia poderia propor, se juntou com o movimento, mas tudo partiu de uma reflexão sempre. E não simplesmente a gente chegou e fez e tudo saiu de forma espontânea. Não, existia um propósito para aquilo ali. Curta agora Súbito, de Breno César.
O Curta Pernambuco se despede. Lembrando que você pode colaborar com sugestões e críticas através do e-mail curtapernambuco@yahoo.com.br ou através do twitter.com/curtape. Até semana que vem!